Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos falar aqui sobre os conselhos escolares. Só que a gente não vai falar conselho escolar assim de qualquer jeito, não. A gente vai trazer aqui como referência este documento aqui, que é o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Mas antes de nós começarmos a discutir este documento, na verdade, fazer uma análise do que é conselho escolar sobre este prisma, a gente não vai passar por todo este documento, porque senão essa aula ia ficar gigante, mas a gente tem basicamente entender o que é conselho escolar. Vamos entender de maneira aqui bem tranquila. Pega o caderno aí. Bom, gente, conselho escolar, eles são órgãos colegiados consultivos. Para além de serem consultivos, eles são deliberativos e eles também são fiscalizadores. E quem compõe o conselho escolar? Diversos segmentos da comunidade escolar, que inclui diretores, professores, funcionários, alunos, pai, mãe, profissionais da escola de uma maneira geral, comunidade local, tal. Tanto que esses conselhos, eles têm como principal objetivo promover o que a gente fala de uma gestão democrática na escola. Uma gestão que seja horizontal, uma gestão que todos e todas possam participar. E assim, não é participar de maneira, sabe, de vez em quando, né? É participar de maneira ativa na escola, tomando decisões que estão relacionadas à gestão administrativa, à gestão pedagógica, à gestão financeira da instituição. Tanto que os conselhos escolares, eles são responsáveis por aprovar, por acompanhar o projeto político-pedagógico da escola. É o conselho escolar que, ao olhar o PPP da escola, é ele que vai garantir que esteja alinhado com as necessidades e a expectativa da comunidade local, da comunidade escolar. Ou seja, a escola tem que ser algo da comunidade. Outra coisa também importante do conselho escolar, e ele é responsável de participar da elaboração e da execução do plano de desenvolvimento da escola. Inclusive deliberando sobre o uso dos recursos financeiros que são destinados à escola. Tá bom? Ou seja, entre outros, o conselho escolar ele tem um papel fundamental no que a gente fala democratização da gestão escolar. Porque é ele que vai garantir que as decisões sejam tomadas de forma coletiva, de forma participativa, com a colaboração de todos os segmentos da comunidade escolar. Aí, pegando esse documento, beleza? Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, eu separei alguns pontos de discussão para a gente entender de fato sobre os conselhos escolares. E a gente começa aqui sobre a legislação e conselhos escolares, beleza? Vamos entender aqui qual é a legislação que sustenta os conselhos escolares. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Vamos lá. Os conselhos escolares, eles são, deixa eu acertar aqui, eles são fundamentados por uma legislação proveniente de espaços parlamentares competentes. Ou seja, isso então significa que todo conselho escolar está respaldado por lei. Que, inclusive, ele é aprovado por órgãos legislativos, seja Câmara de Vereadores, seja Assembleia Legislativa, seja o Congresso Nacional. Inclusive, todas essas leis dos conselhos escolares, elas foram desenvolvidas ao longo da história, levando em consideração as demandas, levando em consideração a contribuição de movimentos sociais organizados, que influenciaram bastante as políticas educacionais para que a gente pudesse ter uma gestão democrática na escola. Inclusive, essa legislação que sustenta os conselhos escolares, elas servem como base para a implementação da gestão democrática na escola, permitindo
principalmente que toda a comunidade escolar possa efetivamente participar. Beleza? Então, é fundamental, porque é o conselho escolar que vai criar base para essa gestão democrática na escola básica. Beleza? Aí a gente pega normas e diretrizes nacionais aqui, no segundo ponto. Bom, a gente começa aqui, ó. Cadernos de apoio ao fortalecimento dos conselhos escolares possui abrangência nacional. Pois bem, vamos entender aqui, ó, o que seria essa abrangência de caráter nacional. Isso quer dizer, então, que os conselhos escolares são documentos que oferecem diretrizes e orientações que visam fortalecer tanto a atuação e a estruturação desses órgãos colegiados. Porém, é muito importante destacar que esses documentos nacionais, enfim, dos conselhos, eles não vão substituir ali a legislação, não vai substituir a norma que é estabelecida. Não, então o conselho escolar ele não suplanta a lei, isso é importante. Cada escola e seu respectivo conselho deve buscar, então, o que a gente fala, uma adequação dentro da norma local. Beleza? Isso é importante. Então, o que se define no conselho está acima da lei? Não. Mas o que se define no conselho pode ser organizado e adaptado. Então, isso é importante. Quais são os princípios constitucionais e principalmente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB? Bom, que assegura o conselho escolar. A Constituição, gente, de 88, lá no seu artigo 206, beleza? Acaba estabelecendo como um dos princípios fundamentais da educação brasileira a gestão democrática do ensino público, beleza? Então, não se discute no artigo 206, nós devemos ter uma gestão democrática. Tanto que esse próprio princípio ele é reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A famosa Lei número 93, 94/96. Lá no seu artigo 3º, que também assegura a implementação da gestão democrática na educação básica. Esses dispositivos legais, seja a Constituição Federal, seja a LDB, garante que a organização de todas as escolas da educação básica, todas, devem ser regidas e organizadas por uma gestão democrática, que inclui professores, estudantes, pais, funcionários, gestores, enfim. E por que isso, gente? Uma gestão democrática, ela não apenas promove a transparência e a inclusão nas decisões escolares. Não. Mas ela também fortalece o senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada em relação ao processo educativo. Ou seja, se você tem toda uma comunidade envolvida dentro da escola, muitos problemas que hoje existem seriam minimizados. E a gente sabe que conselhos escolares, em muitos lugares, eles são colocados numa lógica periférica. Mas vamos lá. Foca aqui que senão a gente se perde. Vamos lá, então. Dentro dos conselhos escolares, a gente pensa aqui na gestão democrática e participação comunitária. Tá. Quando eu ponho gestão democrática e cidadania, vamos lá, então. Ó. Gestão democrática na escola, ela é essencial para que nós possamos promover uma cidadania emancipadora. Pronto, uma cidadania emancipadora que, de fato, capacite todos os indivíduos a participar de maneira ativa na sociedade. Tanto que esse conceito, ele vai além ali da simples administração escolar. Não, ele envolve a implementação de processos decisórios que valoriza a autonomia, a participação coletiva, a igualdade de direitos. Com isso tudo, a gente consegue criar um ambiente onde todos os membros da comunidade escolar contribuem de maneira significativa, firmando principalmente a cidadania do estudante. Projeto político-pedagógico. Esse é o PPP. O PPP, gente, ele vai tomando nota, que é muito importante, ele é o documento norteador da escola. É ele que define a escola. É ele que define o que é a escola para a comunidade. Tanto que ele se baseia numa análise crítica da realidade, sobretudo local. O PPP ele reflete a identidade, o PPP ele reflete os objetivos
da escola e é ele que define as diretrizes pedagógicas. E aí é um ponto importante porque a elaboração do PPP, ele tem que envolver toda a comunidade escolar. Inclusive, ele faz parte da própria lógica da gestão democrática do conselho de escola. Beleza? Então, por isso que está aqui, ó, projeto político-pedagógico único com acompanhamento e avaliação contínuos pela comunidade escolar. A gente chega nesse último ponto aqui, autonomia escolar e participação, para a gente entender também até que ponto vai o conselho escolar. Além de diretrizes e bases da educação, lá nos seus artigos 17 e 14, ela assegura a autonomia pedagógica. Ela assegura a autonomia pedagógica, ela assegura a autonomia administrativa, ela assegura a autonomia financeira das escolas. Ou seja, as instituições de ensino, então, têm o direito e a responsabilidade, de definir suas próprias políticas educacionais, administrativas e financeiras, claro, sempre respeitando as normas gerais que são estabelecidas pelo sistema de ensino. A gestão democrática, conforme é estipulada na LDB, ela requer a participação ativa da comunidade escolar e local nos processos de decisão, através desses conselhos escolares ou órgãos equivalentes. Ou seja, gente, se a gente analisar aqui uma conclusão desse pacotão todo aqui, então o conselho escolar, dentro dessa gestão democrática e participação comunitária, enfatiza demais a importância de se ter todas as pessoas da comunidade escolar envolvidas em todos os aspectos da escola, de um mero recurso financeiro a um PPP, beleza? Então é isso. Os conselhos escolares, a partir deste documento que eu trouxe a vocês, são eles que vão desempenhar esse papel da democracia dentro da escola. São eles que vão desempenhar esse papel da participação ativa da comunidade dentro da escola. E lembre-se que o conselho escolar não pode ser só formado de profissionais de dentro da escola, mas também por uma comunidade escolar inteira, pessoas que estão envolvidas, beleza? Muito obrigado e até já na nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até já.